Muito boa tarde. Boa tarde. Prazer em recebê-la. Prazer todo meu, Além de Regina. competente, belíssima. A gente vai falar sobre implante hormonal. O que é implante hormonal? Os implantes, hoje em dia, estão aparecendo com mais intensidade na mídia, nos consultórios, sendo falados mais, mas a gente tem que focar um pouquinho qual é o caminho desses implantes. São uns tubinhos que nós colocamos embaixo da pele e são silásticos, eles são de silicone. Tá. E aí eu posso escolher a parte do corpo que eu coloco? A gente tem duas linhas de implantes para serem usadas. A gente tem os implantes que coloca no braço, tá? Na face interna do braço. E a gente tem os implantes que se coloca na região glútea, no bumbum. Tá. Então são duas linhas e vai depender muito a indicação. Depende de cada paciente, Claro. a indicação que a gente vai fazer. Tá bom. Então vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. É mito ou verdade que o implante hormonal é considerado um chip da beleza? O implante hormonal, ele realmente tem sido considerado e chamado pela mídia de forma errônea como chip da beleza. Mas nós, ginecologistas, colocamos, indicamos, sempre voltado para a parte realmente da saúde ginecológica. Tá. Então, ele pegou essa ideia de chip da beleza porque os efeitos secundários do implante é exatamente de melhora da massa muscular, melhora da flacidez, ganho de massa magra, mas não é milagre. Isso tudo acontece em pessoas que fazem uma atividade física, que têm uma boa alimentação. Ela usa o implante, faz toda essa parte física e alimentar adequada e ela vai perceber que a definição vai acontecer, né? Mas a gente não passa para isso, a gente passa com outra finalidade. Perfeito. É mito ou verdade que os implantes hormonais melhoram a performance sexual? Quando a gente coloca o implante hormonal, as pacientes realmente, a grande maioria tem uma grande queixa a respeito da baixa libido. E os implantes, eles acabam trazendo esse benefício para a paciente, a grande maioria tem esse benefício, mas a gente tem que estar fazendo a dosagem hormonal para saber se os hormônios que estão relacionados com o libido, que são as testosteronas e as suas frações, para ver o quanto que ela está precisando repor e se realmente ela precisa. E aí a gente tem esses efeitos benéficos para ela da melhora da performance. Perfeito. É mito ou verdade que os implantes hormonais melhoram os sintomas da menopausa? Os sintomas da menopausa, quando a gente entra com os implantes, aliviam demais. Essa é a função primária do implante? Então, a gente tem, assim, mais ou menos uns 6 tipos de hormônio nesses implantes. Tá. Cada tubinho vai ter o seu hormônio. E o que acontece? Eu consigo tratar desde pacientes mais jovens para contracepção, TPM, ovário micropolicístico, até pacientes menopausadas. Ah, tá. E aí, quando eu entro para tratamento dessas menopausadas, o efeito é maravilhoso, porque a paciente, quando está na menopausa, ela fica com a pele mais ressecada, a atrofia vulvar vai acontecer, baixa libido, indisposição e cansaço, memória fraca. E esses hormônios que nós colocamos para ela são bioidênticos, então são iguais aos que ela produz. Então ela vai ter muito menos efeito colateral ou nem apresentar efeito colateral, como são os sintéticos, e vão ter uma melhora assim, na parte física, mental, no relacionamento com o marido, fantástica. Entendi. A parte da pele, a paciente chega no consultório, você percebe a mudança física e emocional dela. Entendi. É mito ou verdade que se a dosagem de hormônios não for compatível, o paciente pode apresentar reações? Pode sim. A gente tem que procurar sempre. Chegou o paciente, a gente, além de examinar, fazer a anamnese, a gente precisa fazer as dosagens hormonais, os exames de sangue, todos têm que ser completos. E aí sim a gente tentar passar aquele hormônio que vai ser o mais ideal que a gente gostaria. Mesmo assim, cada organismo responde de uma maneira e a gente pode ter algumas reações secundárias que sejam indesejáveis. Tá. E dessa forma a gente pode ir tentando corrigir isso ao longo do tratamento que a gente vai fazendo. Tá. Mas Então, é possível fazer correção? É possível fazer a correção, né? Você pode tirar, se for tubinhos a mais, se você considerar que está a mais. Você pode suspender o tratamento com o implante e entrar com outra coisa, ou você pode até acrescentar, porque aquilo pode ser que beneficie a paciente. O que seriam essas reações? As mais comuns? As mais comuns. Nas pacientes mais novas, principalmente, elas podem apresentar a pele mais oleosa,
pode, em alguns casos, ter espinhas, ter acnes, às vezes aumento de pelo. Então, a gente tem que saber exatamente como é que os hormônios delas estão para a gente não aumentar demais esses hormônios androgênicos que vão trazer esses efeitos secundários. Tá. E essa foto aqui é um dos tubinhos? É um dos tubinhos. Ele vai ter mais ou menos uns 3 centímetros de comprimento por 3 milímetros de espessura. Muito pequenininho. Pequenininho, ele é flexível, você passa a mão, você sente assim, como se fosse um calombozinho, mas você não tem, você olha e não tem... Não percebe? Não percebe, é imperceptível. Tá. É mito ou verdade que o implante é uma forma de contracepção e não de estética? Aí sim, exatamente. Então a gente tem ele para funcionar como um método contraceptivo. É mais uma opção para a mulher. Então você entra nas opções de métodos contraceptivos, que a gente vai ter desde pílulas, DIUs, adesivos, que até a gente já conversou uma vez aqui sobre os métodos, né? Que foram vários, a gente falou sobre isso. E uma das indicações que a gente tem do implante hormonal é para contracepção. Além de tensão pré-menstrual, baixa libido, efeitos da menopausa, miomas, endometriose. Então, a gente tem uma leva muito grande aí de sintomas que a gente pode conseguir amenizar com os implantes. Tá. Temos perguntas do pessoal de casa, peço que você me espere um minutinho. Tá ótimo. A pergunta é enviada pela Daiane. Li que o implante hormonal melhora a saúde dos cabelos e da pele. Ele pode ser usado só para isso? Não, a gente não deve usar o implante só com essa função. A principal, vamos dizer assim, paciente que se beneficia com o implante para a gente pensar na parte de pele e cabelo, são as pacientes menopausadas. Tá. Porque como elas ficam com a pele muito fina e muito seca, quando você faz a reposição, é como se desse uma melhorada de dentro para fora. Então a pele fica mais hidratada, fica com um brilho diferente. Então ela começa a ter aquela a gente tem um rejuvenescimento de dentro para fora. O cabelo também fortalece. Mas assim, são efeitos que vão sendo assim, pontuados pelo organismo conforme o hormônio vai passando. Tá. Mais uma pergunta. Zuleika, quem teve câncer de mama pode fazer o implante hormonal? A gente não recomenda. Infelizmente, o câncer de mama é a contraindicação para qualquer método contraceptivo, inclusive o implante hormonal, o DIU, as pílulas, a gente realmente contraindica. Tá bom. Mais uma pergunta. Aline diz, ele deve ser trocado depois de quanto tempo? Uma boa pergunta. A gente, na verdade, tem alguns tipos hormonais diferentes e, de acordo com isso, é que a gente tem as trocas e as durações. Então, a gente tem os implantes que duram 6 meses, os que duram 1 ano e os de 3 anos. E cada um, nessa duração, vai ser muito de acordo com o perfil de cada paciente. Ele é bem personalizado, esses implantes. Eu tenho que ter o histórico da paciente, os exames, para ver qual que vai ser o ideal para ela. Tá. Só voltando um pouquinho, Regina, no anterior, do câncer de mama, só para não ficar mal entendido. Boa. Quando eu falei do câncer de mama, que a gente não pode usar o implante, os métodos contraceptivos, eu falei do DIU. Quando eu falo DIU, é DIU hormonal, que a gente não recomenda. Agora, o DIU de cobre, tudo bem, tá? Liberado. Só para a gente não deixar passar. Bem esclarecido. Né? Mais uma pergunta enviada pela Paula. Coloquei o implante e desde então percebi que tenho constantes alterações de humor. É normal? Como posso atenuar essas oscilações? Os medicamentos, quando a gente vai usar, de uma forma geral, a gente tem um período de adaptação. E os implantes a gente sempre orienta, quando a gente coloca, esperar uns 3 meses, que a gente pode ter umas oscilações de humor, a mudança um pouco do corpo, e isso tende a melhorar a partir dos 3 meses. Caso não melhore, aí sim a gente vai avaliar se é necessário colocar uns implantes a mais ou tirar o que tem ali no colocado, às vezes foi colocado um pouco a mais, ou até suspender. Então, essas oscilações, vale a pena você esperar um pouco os 3 primeiros meses, que na maioria das vezes resolve. Então, no começo é normal? É normal você ter algo, mais adaptação. Tá. E tem como atenuar essas oscilações nesses 3 primeiros meses iniciais? Sim, a gente consegue passar algumas medicações via orais. Tá. Então dá para ser tudo normalizado. Dá para ser tanto a parte de pele quanto a parte também das oscilações de humor, dá para a gente controlar. Doutora Patrícia Olivotti, como eu disse no começo, é médica ginecologista. O site da doutora Patrícia é patriciaolivotti.com.br. O Olivotti com 2 T's, é Olivotti? Ti. patriciaolivotti.com.br.
Dois telefones, um em Moema, que é 11 50 51 17 79, 11 5051 1779, e o outro em Ribeirão Pires, 11 4828 7419. 11 4828 7419. Muito obrigada por ter vindo. Sempre um prazer te receber, doutora.